Programa Nova Manhã é um oferecimento Unimed Catanduva. Programa Nova Manhã começando, sejam muito bem-vindos. Mais um dia com muita alegria, começando uma semana super animada. E olha, falando em animação, esse mês a gente passou pelo aniversário de Catanduva, muitas comemorações, né? Bastante lugares fizeram as suas devidas homenagens a essa cidade. E olha, nesse último final de semana, teve o evento que eu falei para vocês que a prefeitura assim promoveria, que foram 3 dias em comemoração aos 104 anos de Catanduva. Nós tivemos 3 super atrações. Na quinta-feira tivemos o cantor Daniel, na sexta-feira nós tivemos cantora Aline Barros e no sábado, Cantores de Deus e grupo Unção e Adoração. Olha, foi muito bacana, reuniu muitas pessoas, passaram por ali mais de 20 mil pessoas e olha, isso é muito bom para a nossa cidade, englobou toda a região. Vou mostrar um pouquinho desse evento para vocês. Meus agradecimentos aí à Prefeitura de Catanduva que nos disponibilizou todas essas imagens, né, de drone para vocês conseguirem ver um pouquinho de como foi essa festa. E no programa de hoje nós vamos falar de algo realmente inédito. Um procedimento realizado no Hospital Unimed Catanduva. Olha, eu nunca tinha ouvido falar desse tipo de cirurgia. Nós vamos trazer um médico otorrinolaringologista para falar sobre isso e eu tenho certeza que o assunto vai deixar você impressionado. Muitos recursos hoje vêm sendo usados pelo Hospital Unimed Catanduva para levar cada vez mais o que há de melhor na saúde, né, para todos os seus colaboradores, pacientes e os beneficiários. E o assunto que nós vamos falar hoje, meu convidado é o otorrinolaringologista, Dr. Evandro Martão da Silva. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Nós vamos falar sobre uma super cirurgia realizada no Hospital Unimed São Domingos, Catanduva, que é um implante. Fala um pouquinho mais, doutor, sobre esse implante auditivo acoplado ao osso, é isso? Antes de mais nada, bom dia. Na verdade, foi a primeira vez que foi feita aqui em Catanduva, mas é uma cirurgia que já é realizada no Brasil há alguns anos. Ela é uma prótese que ela é ancorada ao osso, ela tem as suas indicações específicas, mas basicamente o que ela faz é contribuir para pacientes que perderam a audição totalmente ou ainda tem alguma malformação, doença, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, para que o paciente consiga ter a audição do lado que foi prejudicado também. Esse paciente especificamente é um paciente que tem a audição do outro lado normal, não foi afetado em nada. E aí a prótese acaba tendo muita utilidade até por isso também, porque ela acaba usando um pouquinho o fato de o outro lado tá perfeito. Entendi. Então foi uma cirurgia que foi a primeira vez que foi feita aqui no Hospital São Domingos, mas já tem alguns outros pacientes já que a gente já estão aguardando para realizar também. Olha, esse avanço da tecnologia tem trazido muitos benefícios para todos os pacientes e isso implantado, como o senhor disse, foi feito pela primeira vez aqui na nossa região, no Hospital Unimed São Domingos. E o que essa tecnologia traz eu acho que é um outro patamar, né, de realidade, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre isso e foi uma matéria até no Regional, que foi uma cirurgia de sucesso. Exato. Na verdade a medicina está avançando muito, né? Então obviamente tudo está avançando muito, a medicina está sendo beneficiada disso também. Naturalmente o paciente só tem a ganhar com isso daí. Essas próteses, elas
iniciaram os estudos dela por volta de 20, 30 anos mais ou menos, mas a gente começou a fazer cirurgia um pouco mais recente, né? Inclusive que foi autorizado e incluso tanto em plano de saúde quanto no SUS tem por volta de 15 anos, talvez até um pouquinho menos. Isso daí acaba, hoje em dia, por exemplo, na medicina, o único sentido que a gente consegue devolver para o paciente, a visão, infelizmente, quando o paciente perde, a gente não consegue restituir, o olfato é muito difícil, o paladar. A audição, hoje em dia, raros casos, o paciente perde a audição e a gente não consegue, de alguma forma, trazer essa audição de volta. O benefício depois, obviamente, é muito maior. Doutor Evandro, fala pra gente quais são os casos indicados para poder colocar esse implante. Ele é colocado osso, como que funciona? Ele é colocado bem pertinho do osso. Só falando um pouquinho da tecnologia, eu estava a semana passada, na verdade, eu estava num curso na Dinamarca e a gente teve acesso a até algumas coisas que ainda não saíram no mercado. E assim, o que deixa a gente mais tranquilo é que, apesar de estar numa cidade no interior de São Paulo, uma cidade menor, a gente vê que a parte tecnológica a gente não está devendo muito para países de primeiro mundo. Assim. Então, eram microscópios muito semelhantes e eu conversei com outros colegas que estavam lá também de São Paulo, Rio de Janeiro. Eles ficaram até impressionados, na verdade, com a tecnologia que a gente tem aqui. Pô, você está lá no interior de São Paulo, tem tudo isso. Falando das indicações, para essa prótese ancorada especificamente, tem algumas indicações. Então, uma delas, o paciente que tem uma audição normal de um lado e perdeu totalmente a audição do outro lado. Então, que a gente chama de surdez unilateral, essa prótese, porque eventualmente o ouvido acaba infeccionando com frequência, estraga o aparelho. A indicação do uso do aparelho justamente por conta da doença. Pacientes com malformação, que não teria como usar o aparelho, primeiro que não tem onde apoiar o aparelho, segundo, e alguns outros casos mais específicos. Então, retirou esse tumor e eventualmente o nervo foi lesado também, benefício, o implante também não é indicado, então a gente acaba fazendo essa prótese ancorada. Isso tem algumas situações mais específicas, mas de maneira geral para esse tipo de caso. O paciente ele tinha a audição de um lado e acabou por um acidente? Perdendo do outro lado, exatamente. Esse paciente tem 20 anos, acho que ele fez 21 na verdade agora, recentemente. Ele sofreu um acidente e no acidente ele perdeu totalmente a audição de um lado, do lado direito. O lado esquerdo dele é normal, como ele tinha só uma perda de audição, sem um zumbido associado, nada disso, a gente fez uma coisa que inclusive essas próteses beneficiam, que é um teste. Você pode fazer, o paciente testa antes de fazer a cirurgia, ele pode ficar usando, uma faixinha que fica comprimindo para simular, chega muito perto daquilo que é na cirurgia. A cirurgia acaba até tendo um benefício da audição maior depois, porque fica ancorada ao osso. Mas ele já testou, viu que ele... E a gente, assim, no mercado a gente dispõe de vários modelos, várias marcas, né, de prótese ancorada. Então no meu consultório a gente tem a opção de testar todas. Então ele testou todas as marcas, a que ele se adaptou melhor, que ele gostou melhor e achou que teve um resultado maior, foi essa daí. Essa especificamente precisa, inclusive, ter no mínimo 18 anos. As outras não, a gente consegue fazer para pacientes até a partir dos 5 anos de idade, por exemplo. É interessante. seria a minha próxima pergunta. Então, crianças a partir de 5 anos pode fazer uma cirurgia necessária. Em alguns casos mais específicos, a gente pode fazer um pouco antes, por volta dos 4 anos. Antes disso, não muito, porque como a gente coloca, você me perguntou agora há pouco, a gente coloca mais ou menos a 45 graus assim, da entradinha do ouvido aqui atrás na cabeça. Então a gente precisa ter um mínimo de espessura da calota craniana, senão a gente corre o risco de entrar no cérebro da pessoa e não seria interessante isso daí. Para a criança, geralmente já tem o crânio mais fininho, então por isso que a gente espera até os 5 anos. A criança não fica desassistida, no entanto. A criança acaba lançando mão dessa faixinha que eu falei. Que para criança às vezes é até melhor, né? A faixinha incomoda um pouquinho, eventualmente eles podem tirar, descansar um pouquinho. E aí quando a criança está bem adaptada, aos 5 anos de idade a gente faz a cirurgia, que a gente tem já a certeza de ter um crâniozinho que vai suportar essa prótese. Essa prótese que a gente fez não é nem que precisa de 18 anos. A técnica que foi usada precisa ser 18 anos. Dá para fazer a mesma prótese com outro tipo de técnica, mas aí pode ser até abaixo de 18 anos. Isso foi só uma prévia do assunto que a gente entrou hoje aqui falando com o Dr. Evandro. Nós vamos só para um intervalinho comercial e a gente já volta com o programa Nova Manhã e tem muita informação sobre tudo isso que o Hospital Unimed tem trazido. A Marmoraria Imperial oferece o que há de melhor em mármores, granitos, quartzos, quartzitos e lâminas ultra compactas. São peças elegantes e personalizadas, perfeitas para casas, escadas, banheiros, cozinhas, piscinas e áreas gourmet.
Na Marmoraria Imperial, você também encontra um atendimento especializado e ótimos preços. Venha conferir nosso showroom Marmoraria Imperial, Avenida Miguel Stéfano, 495, em Catanduva. Telefone 3521-2244. WhatsApp 17 99722 3542. Vai verão, vem verão e a dúvida é sempre a mesma. Se apertar para pagar um plano que talvez você não use ou guardar dinheiro para fazer uma consulta quando você precisar. Nenhum nem outro. Peça o cartão de todos e tenha descontos em exames, consultas em clínicas parceiras e até em cirurgias. Além de descontos em educação, conta de luz, gás. E você resolve tudo aqui, ó. Como que eu sei? Anos de praia. Cartão de todos. Todos os dias com você. Olá, já disse isso tantas vezes que me sinto íntima. Lembro de quando encorajei seus passos, ouvi seus planos e te aconselhei. Essa amizade não se resume apenas a um bom dia, boa tarde e boa noite, pois nossa história é feita de cuidados e amor por você e por quem você ama. Unimed Catanduva, 50 anos. É para sempre. Com uma equipe multidisciplinar e especializada, a Amor Saúde oferece atendimento médico e odontológico de qualidade e humanizado. Clínica geral, consultas, exames e uma área odontológica completa, com ortodontia, cirurgias e implantes. Tudo com condições especiais para quem não tem acesso a planos de saúde ou não pode esperar meses na fila por um atendimento. Fale conosco no WhatsApp 17 997 24 73 93 ou na área da medicina 3521 9304, na área odontologia 3524 4068. Rua Bahia, 125, no centro de Catanduva. Amor Saúde, quem ama, cuida. Se você conhece a Telecidade, então você conhece o Doutor Microondas, uma empresa com mais de 27 anos de tradição e que oferece mão de obra especializada em manutenção de televisores LED, micro-ondas e eletrodomésticos em geral. A Telecidade ainda revende ventiladores Lorenseed e parcela os pagamentos nos cartões de crédito. Pensou em manutenção de micro-ondas? Lembrou do Doutor Microondas da Telecidade. Praça 9 de Julho 258, no centro de Catanduva. Telefone 17 35 23 24 10. Imagine uma casa de carnes em que a qualidade dos produtos vem sempre em primeiro lugar. A Tutti Felice tem os melhores cortes de carnes e grande variedade de produtos para o seu dia a dia, churrasco ou para aquela receita especial. Sal de parrilha, temperos, bebidas variadas, maionese, escabeche, frios e muito mais. A Tutti Felice recebe todo o tipo de encomenda e entrega tudo prontinho em porções fracionadas, perfeitas para o seu dia a dia.
Peça tudo pelo delivery 99657-2635. A Tutti Felice está localizada na Rua Brasil, 2048, no centro de Catanduva. Tutti Felice, o melhor para você. De segunda a sábado, sua melhor opção para o almoço é o restaurante Nova Gourmet. Produtos de qualidade com um cardápio variado e balanceado, com saladas, carnes, massas e aos sábados o delicioso salmão, além de incríveis doces caseiros de sobremesa. Venha saborear nossas delícias ou peça pelo delivery. Restaurante Nova Gourmet, Rua Ceará, 1117, no centro de Catanduva. Telefones 17 3522 5331 e 17 98154 5777. A Fazendinha, que você já conhece, é uma loja onde você encontra sempre novidades para seus pets, entre brinquedos, petiscos e uma linha completa de rações de qualidade. Nossa loja também conta com uma variedade de produtos para sua casa, jardim, piscina e muito mais. E a Fazendinha quer apresentar uma super novidade, a Agropet Fazendinha 2. Isso mesmo, nossa nova loja localizada na Rua Macapá, 516, na Vila Rodrigues. Um espaço super aconchegante para receber você e seu pet. Venha nos fazer uma visita. Agropet Fazendinha 1, Rua Inhandeara 171, no Parque Iracema, com um disque entrega pelo telefone 17 99719 0369 e Agropet Fazendinha 2, Rua Macapá 516, na Vila Rodrigues, com um disque entrega 17 99605 8848. E você já sabe, aqui você e seu pet são tratados com carinho. Programa Nova Manhã está de volta e meu convidado hoje é o Dr. Evandro Martão da Silva. Ele é otorrino e nós estamos falando sobre um assunto que mexeu aí um pouquinho com as pessoas, porque é uma inovação para Catanduva e região. Foi feita a primeira cirurgia de implante auditivo com a prótese ancorada. Olha, é algo muito novo, muito sofisticado, de alta tecnologia. E, doutor, fala um pouquinho sobre os benefícios dessa cirurgia para o paciente. O benefício dessa cirurgia, o principal benefício é audiológico, né? Então, a gente, até não muito tempo atrás, e infelizmente hoje em dia, às vezes a gente ouve muito, tá bom, o paciente perdeu a audição de um lado, mas que bom que ele tem a audição do outro lado. Realmente, poderia ser muito pior ele perder as duas. Mas as pessoas esquecem do benefício que a gente tem de ter uma audição, uma binauralidade que a gente chama, né? Então de ouvir dos dois lados. Geralmente a gente só consegue saber a dificuldade que é não ter quando a gente perde. Esse paciente, inclusive, ele se queixava muito. Ele é um aluno de faculdade, ele tá na faculdade ainda. Ele falou, Evandro, depois que aconteceu isso daí, eu tô tendo dificuldade em sala de aula, porque o paciente tem dificuldade, às vezes, de localizar de onde vem o som, por exemplo. Então, ele não sabe se o som vem do lado esquerdo, do lado direito, porque ele perde a noção. Se alguém fala muito, por exemplo, ele teve a perda dele foi do lado direito, então se alguém fala muito à direita dele, a própria cabeça faz uma sombra. A gente chama de efeito sombra da cabeça, inclusive, então perde isso daí. As audições, quando a gente tem as duas, elas se somam, inclusive. Então, o paciente, às vezes, consegue ouvir intensidades menores com mais clareza, desde que ele tem as duas. No trânsito no também trânsito acaba também. interferindo. Quando eu fiz a minha especialização em São Paulo, a residência, e tem uma história que marcou muito, assim, era um paciente um pouco mais velho já, por volta de 60 anos, e a gente sugeriu essa prótese ancorada para ele na época, que ele não quis fazer. Porque ele falou, eu tô com uma só, isso não me atrapalha muito e tudo mais. Ele voltou um tempo depois porque ele foi atropelado em São Paulo. O carro veio justamente do lado que ele não ouvia, buzinou, chamaram a atenção dele, ele não ouviu, graças a Deus não foi nada grave. Mas... Viu a necessidade. Viu a necessidade, ele voltou desesperado, falou, eu quebrei a perna só, então antes que aconteça algo pior eu quero fazer. A gente só consegue ter a noção da dificuldade que é ter uma audição quando a gente tem uma delas só. Todo mundo que fala assim, mas uma audição
para sobreviver. Eu sempre sugiro, pega o algodão, coloca num ouvido seu só e passa um dia, não precisa mais do que isso. No final do dia você vai ficar doido querendo tirar seu algodão já, porque é ruim. Isso porque o algodão nem bloqueia totalmente a audição, imagina não ter mesmo, né? Doutor, tem percentual do benefício da cirurgia? Por exemplo, a pessoa ela vai escutar 60%, 90%, 99%, tem um percentual? A gente fala muito em porcentagem, né? No entanto, não é muito correto a gente falar em porcentagem para perda de audição, porque a escala é uma escala logarítmica, então ela tem alguns detalhes. Para esse tipo específico, o que essa prótese faz, na verdade, ela, entre aspas, ela rouba um pouquinho a audição do outro lado. Então, o que ela vai fazer, o som vai chegar, esse dispositivo que fica na parte externa, ele tem um microfone, esse microfone vai captar o som externo e, através da vibração óssea, ele vai levar a comunicação até o outro ouvido. Falando de uma maneira um pouco mais simples, mais grosseira. E esse outro ouvido saudável vai devolver a percepção auditiva dele, basicamente por via óssea. Então daí o paciente vai conseguir ter uma percepção sonora adequada. A gente não vai conseguir ter uma audição com a prótese ancorada tão perfeita, porque a gente não consegue captar som e levar diretamente ao ouvido que foi prejudicado. Ele vai, como eu falei, vai até o outro ouvido. Então se alguém chegar e cochichar alguma coisinha no ouvido do paciente, para isso ele vai ter mais dificuldade, se for muito específico em ouvido, mas para sons ambiente, para somatória de audição, para noção de localização, é muito grande. A porcentagem, até tem um questionário para o paciente preencher antes e depois, mas ele acaba sendo um pouco subjetivo. Vai mais de acordo com o que o paciente diz para a gente, não de acordo com aquilo que a gente não consegue mensurar tanto. Como funciona a prótese auditiva ancorada no osso? O que seria a condução por via aérea e por via óssea? Tá. Essa prótese auditiva ancorada ao osso, basicamente o que ela faz é a condução por via óssea, que é mais ou menos o que eu falei agora. Ela vai captar o som, depois de 20 a 30 dias, geralmente ela já está integrada ao osso. Ela não só é colocada na calota craniana, como o osso em volta se integra a ela, então eles acabam virando uma coisa só. Essa prótese, então, ela vai vibrar toda a calota craniana, e daí a gente vai ter a percepção auditiva do outro lado. Isso é a condução óssea, então é basicamente o som conduzindo através de um osso. Para esse paciente especificamente, para pacientes que perderam a audição totalmente de um lado, ele não vai conseguir ter ele não vai ter a condução por via aérea. O som ele vai chegar, mas como esse ouvido não está, entre aspas, funcionando, por mais que mobilize toda a cadeia muscular dele, tudo isso daí, a parte interna dele não está funcionando adequadamente. Então o paciente não vai ter essa condução por via aérea, vai ser mais por via óssea mesmo, mas acaba dando uma audição muito boa. Quanto tempo dura esse tipo de cirurgia? É necessário anestesia geral ou só local? Para esse paciente especificamente, para esse tipo de prótese, é uma cirurgia super rápida, a gente faz com anestesia local. O paciente acabou optando até por ser sedado, então ele dormiu um pouquinho lá, mas a cirurgia, todo o resto foi com anestesia local. As próteses, como eu falei, tem uma gama muito grande de próteses, então tem algumas que demoram um tempo maior, mas essas especificamente são aproximadamente 10 minutos de cirurgia, ela é uma cirurgia bem rápida mesmo. Por isso até que a gente consegue fazer com anestesia local. Existem algumas outras próteses ancoradas que a gente precisa de um tempo maior, geralmente 40 minutos, 1 hora, raramente a gente passa muito de 1 hora. A maior parte fica dentro da primeira meia hora. Mas é interessante, uma cirurgia de grande porte, digamos assim, de um resultado muito significativo. Exato. Em tão pouco tempo. É impressionante, exatamente. E assim, com a recuperação muito rápida, ele foi embora à tarde, a gente operou de manhã, à tarde ele estava em casa, e com a atividade normal, ele não tem grandes restrições, ele tem a vida normal dele. O único cuidado que a gente precisa, na verdade, para esse tipo de cirurgia é com higienização local. Basicamente, lavar a cabeça certinho, deixar limpinho lá por 1 semana, 10 dias, e depois já está tudo resolvido. E quanto ao resultado dessa cirurgia, o paciente já relatou os resultados? A cirurgia foi feita há muito pouco tempo, né? A gente fez agora no início de abril. Então ela precisa de um tempo para ser ativada. Por que a gente espera esse tempo? Para ela ficar bem integrada ao osso. Quando a gente faz cirurgia, a gente basicamente coloca algo como se fosse um pininho assim na cabeça. A prótese em si, ela é acoplada nesse pininho. Depois de acoplada, que aí sim ela vai funcionar adequadamente. Só com o pininho ela não tem funcionamento nenhum. Só que a gente espera mais ou menos 1 mês até acoplar esse pininho, porque tirar e colocar exerce um pouquinho de pressão. Então a gente evita nos primeiros 30 dias que já inicia o uso da prótese, para não correr de ficar tirando e colocando ao longo dos dias e de repente esse pininho sair do lugar, ou então ficar um pouco frouxo, ou ter até alguma lesão no local.
Então o paciente ele vai ser ativado a prótese dele agora dia 3 de maio, se não me engano, não me falha. Então ele tá super ansioso, assim, ele é um menino super gente boa, assim. A gente conversa direto pro WhatsApp e ele tá, nossa, eu quero ativar logo, assim. E engraçado, então, que fica algo externo. Fica, mas fica praticamente imperceptível. Ele, na verdade, ele é bem diferenciado, assim, é um paciente muito bonzinho. E ele tá até, entre aspas, assim, curtindo o resultado. Exato. Ao longo prazo. Então ele não tá tendo problema nenhum, a necessidade dele ouvir. Ele estava tão incomodado de estar ouvindo de um lado que ele, em momento algum, a parte estética foi um problema para ele. Pelo contrário, ele viu como que era a prótese, viu o benefício que tinha e pronto. Ele não perguntou nada da parte estética, assim, ele perguntou só de cuidados, quando que ele ia ter que trocar, se ia precisar trocar ou não, e quis logo fazer. Por ele teria feito assim, no dia que ele fez o teste, por ele teria feito no dia seguinte a cirurgia. E foi bem tranquilo. E essa prótese ela é pequenininha, tem mais ou menos uns 2 a 3 centímetros. De comprimento, 1,5, 2 de largura, e ela vem em diversas cores, né? Então ele tem um cabelo bem preto dele, pode ser preto também, acaba ficando, fica até, não dá para perceber. E em mulheres, então, que a mulher acaba invariavelmente tendo cabelo comprido, aí não vê de jeito nenhum mesmo, porque o cabelo fica por cima e esconde totalmente a prótese. Todos os detalhes aqui, então, da cirurgia de implante auditivo. E olha, nós vamos finalizar esse assunto no próximo bloco. Quero que o doutor explane um pouquinho mais sobre esses benefícios. A gente falou sobre um todo, não é mesmo? Quanto aos pacientes que precisam, quanto aos resultados, o tempo, a duração da cirurgia. Mas ainda no próximo bloco nós temos mais informações para você. Não saia daí, o Nova Manhã volta já. Bateu aquela fome, o seu lugar é aqui no Árabes. O Árabes é um restaurante onde você encontra o que você quiser a qualquer hora. Isso mesmo, desde aquele café gostoso, um almoço executivo, salgados, esfirras e muito mais. A qualquer dia, de domingo a domingo, das 9 às 22 horas. Você pode se deliciar no espaço ou também pedir pelo delivery e degustar a melhor comida do Árabes. Com tradição, qualidade e atendimento especializado, a Farmopatia Catanduva está há 35 anos no mercado, oferecendo os melhores produtos homeopáticos e manipulados para saúde, beleza, desempenho físico e emagrecimento. Todos os nossos produtos são feitos sob controle rígido por uma equipe altamente qualificada, pronta para garantir atendimento personalizado e atender às necessidades de cada cliente. Oferecer saúde, bem-estar e qualidade de vida é o compromisso da Farmopatia. Venha conhecer nossos produtos. Rua Pará, 771, no centro de Catanduva. Telefone 3531-3300 e WhatsApp 99707-7530. Farmopatia Catanduva. Inovação, sustentabilidade e bem-estar. Você sabia que Catanduva possui uma das estações de tratamento de esgoto mais modernas do estado? O complexo da estação de tratamento, que é de responsabilidade da SAEC, trata 32 milhões de litros de esgoto por dia, condição que demonstra sua eficiência. Para se ter ideia, 50 mil quilos de lixo são removidos da estação de tratamento por mês, material que é jogado diretamente no esgoto. Por isso, a importância do descarte correto de resíduos. A SAEC Catanduva garantindo que o esgoto de Catanduva seja tratado com eficiência e responsabilidade. Oi, Books. One dream, one soul, one prize, one goal.
Caos. Seu próximo SUVW. Volkswagen. Cansados da fila do posto? De saúde. Faz o seu cartão de todos. Você e sua família cuidam da saúde com descontos em consultas médicas, exames, farmácias, até em cirurgias. Olha, tem ainda descontos em educação, lazer e muito mais. Ah, você resolve tudo pelo celular, sem ter que sair andando por aí. Cartão de todos. Todos os dias com você. Se você sonha com sacada no AP, sorria. Aliás, continue sorrindo. Aqui seu sonho também tem piscina. Agora, venha viver essa felicidade no Residencial Casa de Viena. Um MRV com todo o conforto, diversão e segurança que transformam a sua vida. Aproveite essa ajuda aqui para conquistar esse novo mundo. É só ligar, chamar no WhatsApp ou entrar no nosso site. Seu veículo pifou, deu pane na bateria. Esquina das baterias tem a solução. As melhores marcas venha conferir. Baterias para motos, carros e caminhões. Venha logo conhecer. Seu veículo pifou, deu pane na bateria. Esquina das baterias tem a solução. As melhores marcas venha conferir. Baterias para motos, carros e caminhões. Venha logo conhecer. Economia pra valer, esquina das baterias. Representante das baterias Baterax, Vulcânia e Bosch. Rua Minas Gerais, esquina com a 24. Fone 3045-5539. Esquina das baterias, é preço baixo todo dia. Hoje, meu convidado, Dr. Evandro Martão da Silva, nós estamos falando sobre implantes auditivos. Em julho de 2020, doutor, o Hospital Unimed São Domingos fez uma cirurgia do ouvido biônico. Qual é a diferença entre essas duas cirurgias desse implante que é novo? Qual é a diferença entre elas? Tá. O que a gente conhece popularmente como ouvido biônico tem um nome específico, é o implante coclear. A gente fez a primeira vez em julho de 2020, então já tem quase 2 anos a primeira. Depois dessa a gente já fez mais alguns outros pacientes. A diferença, primeiro de tudo, são algumas indicações, né? Então o paciente que ele tem uma perda auditiva profunda, né? Então que ele basicamente tem a surdez dos 2 lados, ele já não é um candidato à proteção corada ao osso, por exemplo. Como eu falei, a proteção corada ao osso ela precisa ter um resquício auditivo ainda que seja. Para esse tipo de caso, a gente faz o implante. O implante ele é uma cirurgia mais complexa, ele é uma cirurgia que dá mais trabalho tanto para ser feita quanto no pós-operatório, porque a gente depende muito do paciente, principalmente do paciente, na verdade. Mas os resultados dos pacientes que realmente se esforçam e que fazem a parte dele direitinho são sensacionais. Essa primeira paciente que a gente fez em julho de 2020 foi uma paciente, na época ela tinha 58 anos, se não me falha a memória. Ela teve uma perda por conta da idade. A gente não conseguiu achar uma outra causa, então a gente suspeita que foi um paciente que pode ter alguma coisa genética, mas é difícil a gente fazer um estudo genético para confirmar. Ela foi perdendo a audição ao longo do tempo, iniciou o uso do aparelho auditivo, continuou usando acho que ela usou por 8, 10 anos o aparelho auditivo, só que essa perda auditiva não parou, ela continuou progredindo, né? Até algo que os pacientes às vezes acham que usar o aparelho auditivo vai fazer recuperar a audição que perdeu ou perder mais devagar, na verdade não acontece. O uso do aparelho nem acelera nem desacelera, usar ou não usar o aparelho. Ele só é mais fácil de se adaptar quanto mais cedo iniciar. Sim. E até pensando em resultados futuros da cirurgia, quanto mais tempo o paciente usou o aparelho, melhor, porque ele manteve o ouvido e a área do cérebro dele responsável pela audição estimulada. Exato. Então, a paciente que ela usou, e aí ela já não estava tendo benefício, ela me descobriu por acaso, assim, daí ela passou em consulta comigo, a gente avaliou, fez os exames necessários, viu que ela era uma paciente que tinha uma boa indicação, os exames de imagem e tomografia mostraram que ela poderia fazer a cirurgia, e daí a gente iniciou o processo. A cirurgia demora para fazer cada lado por volta de 1h30, 2, então foi uma cirurgia que, como a gente fez os 2 lados de uma vez, durou mais ou menos 4 horas. E aí, diferente da proteção corária, que a gente só coloca um pininho aqui na cabeça, ou uma prótese no osso mais superficial, esse daí a gente vai até o órgão da audição mesmo, que é a cóclea, que é um caracolzinho que fica lá dentro. E aí dentro dessa cóclea a gente introduz um eletrodo. Geralmente esse eletrodo tem por volta de 2 a 3 centímetros, geralmente 2,5 centímetros de comprimento e uma espessura de 0,4 milímetros, ele é bem fininho. Entendi. E aí esse eletrodo, a parte externa fica até um pouco semelhante. Tem um microfone também, tem uma antena que capta o som
transmite para a parte interna, aí essa parte interna vai fazer a energia sonora se transformar em energia elétrica, e esse eletrodo que está dentro da cóclea, a cóclea envolve o nervo da audição. Ele vai estimular o nervo da audição, como se estivesse dando uns choquezinhos assim. Aí esse nervo da audição vai levar a audição até o cérebro. Acaba sendo uma cirurgia mais complexa, o resultado audiológico demora mais, no entanto, o benefício audiológico no decorrer do tempo, desde que o paciente faça a parte dele certinho, acaba sendo até melhor. Ele passa a ouvir basicamente o que ele ouvia antes de começar, não nem quando eu tinha o aparelho, antes até de começar a perder a audição, ele fica em níveis praticamente normais. Só que é uma cirurgia que eu sempre cobro muito do paciente, porque não adianta fazer no melhor hospital do mundo, com a melhor equipe do mundo, ser uma ótima indicação se o paciente não fizer a parte dele depois. É uma cirurgia que desgasta um pouquinho o paciente, que ele precisa fazer sessões de fonoterapia quase que semanalmente. Entendi. Quase semanalmente não, semanalmente. Eu costumo dizer que é por volta de um ano. Às vezes tem pacientes que acabam precisando de um tempo mais, outros param um pouco antes. E aí vai depender muito do paciente. Quanto mais ele se esforçar, quanto mais ele tentar, quanto mais ele insistir, mais rápido o benefício. Essa paciente, o primeiro mês e meio, ela vinha sempre no consultório, ela chorava. Não está sendo bom, não está dando tanto benefício. 6 meses depois, ela entrou um dia no consultório, a gente já estava durante a pandemia, de máscara, falando no celular, conversando com todo mundo de máscara, usando os 2 aparelhos dela, e já estava de alta da fonoterapia, inclusive. É a paciente que indica implante para todo mundo. Assim. A paciente que às vezes até já chegou paciente para mim, indicado por ela, eu falei, não, o seu caso ainda não é. É estilo de vida, assim, muda o estilo de vida, porque a pessoa ela tem mais alegria, né? Exato. Porque eu acho que tudo que mexe com os nossos sentidos acaba sendo Exatamente. muito benéfico quando a gente tem isso ao nosso ver, assim. Exatamente. A tecnologia da medicina dispõe isso e todos esses, tanto um quanto o outro, tem disponível pelo plano da Unimed. Sim, tanto um quanto o outro. Os planos sempre cobrem esse tipo de cirurgia. Os pacientes eles acabam ficando depressivos mesmo, porque imagina a gente estar numa roda com 8, 10 pessoas, todo mundo se comunicando, rindo, batendo papo, e você é o único que não consegue entender o que está acontecendo. Tem até uma frase que eu sempre esqueço, a autora, é uma mulher autora, mas sempre esqueço o nome dela, que ela diz que a cegueira nos afasta dos objetos e a surdez nos afasta das pessoas. E é muito comum, a gente às vezes chega idoso, nem tão idoso assim, 60 e poucos, 70 anos, que eles começam a se afastar um pouquinho da família, porque ou eles acham que estão sendo um peso, que eu fico o tempo todo pedindo para repetir, ou eles não conseguem participar da festa, do almoço, da reunião familiar, e acabam, ou até mesmo em ambiente de trabalho, enfim. Eles acabam se retraindo um pouquinho e acabam ficando um pouquinho depressivos. Gostaria que o senhor desse dicas para o pessoal que está em casa, que nos assistiu. Foi uma entrevista maravilhosa, tenho certeza que abriu a mente de muita gente aí em casa. Foi muito benéfico todos esses assuntos abordados e para o nosso conhecimento. Se às vezes não acontece com a gente, com o amigo, com o vizinho, com o parente, não é mesmo? A dica para o pessoal manter aí a audição em dia, para não precisar, exatamente. Uma coisa que acho que eu estava falando, acabei esquecendo de comentar. Essas próteses, geralmente, a gente não precisa fazer troca, por exemplo. Raramente é necessário uma outra cirurgia. O que acaba se modernizando e daí a gente acaba trocando é a parte externa. Então, o paciente raramente vai precisar de uma segunda cirurgia, tanto para a prótese ancorada quanto para o implante coclear. Interessante. Sobre a audição. Então, a primeira dica é tentar evitar se expor a ruídos. Né? Todo ruído, especialmente se é um ruído por um tempo prolongado, ou ainda que não seja um tempo prolongado tão grande, mas seja intenso, a gente tem que evitar. Tudo isso daí faz a gente perder a audição. Tomar cuidado com traumas, tanto trauma acústico, né, então explosões, quanto traumas mesmo odontológicos, né, alguma coisa que bate no nosso ouvido. Molecada hoje usa muito fone de ouvido. Muito. E é um problema, assim, não está sendo incomum eu já receber pacientes jovens, adolescente, adulto jovem, 20 e poucos anos, com queixas que geralmente a gente vê em pacientes mais velhos, pacientes de 50, 60 anos. De zumbido, de dificuldade de entender o que está sendo dito em sala de aula, e às vezes até dificuldade de ouvir mesmo. Eles não só usam fone de ouvido, como usam fone de ouvido do jeito que dá. Exatamente. Uma dica que eu costumo dar para os adolescentes é, primeiro, tente não usar. Segundo, durante a pandemia a gente acabou tendo que usar muito, então uma dica que eu sempre dava era a seguinte, é melhor que seja o de concha do que o intra-auricular, porque ele estraga um pouquinho menos a audição. E eu sempre falo para alguém que tem uma audição normal ficar mais ou menos 1 metro dessa pessoa. Se essa pessoa que está a 1 metro estiver ouvindo, está muito alto, está alto a ponto de atrapalhar. É uma maneira bem subjetiva, mas pelo menos para ter uma noção.
E aí outras coisas, né? Evitar o uso de cotonete, que as pessoas adoram usar. Qualquer infecção, a gente não pode deixar essa infecção se prolongar. E uma coisa que é super importante, a gente lembra de ir no cardiologista todo ano, lembra de fazer nossos testes, nossos exames de sangue, mas a gente esquece às vezes de fazer, vai no oftalmo, esquece às vezes de avaliar a audição. E quanto mais cedo a gente consegue detectar uma perda de audição, mais opções a gente tem e mais fácil é do paciente, tanto se cuidar para que ela não piore, quanto já ir se adaptando. Como eu falei agora há pouquinho, quanto mais cedo a gente inicia a adaptação no paciente, melhor é para o paciente, tanto do ponto de vista audiológico, ele vai conseguir se ajustar mais rápido a isso, mas a gente tem estudo até mostrando hoje em dia que o paciente que inicia com perda auditiva muito cedo e que não, de alguma forma, não resolve esse problema, o índice de demência aumenta no futuro. Sim. Aproveitando a gente falando da audição aí, eu acho muito importante a gente falar desde o início, né? Como que as mães conseguem detectar se as crianças têm alguma perda de audição desde sempre, assim, desde pequenininho? A primeira coisa é que toda criança que nasce tem que ter o teste da orelhinha. Isso, inclusive, é lei no Brasil. Toda criança que nasceu no Brasil tem que ter o teste da orelhinha. E ainda que esteja tudo bem no teste da orelhinha, a mãe pode já ficar tranquila no primeiro momento. Mas eu sempre falo para as mães observarem. Então, geralmente as crianças iniciam as falas, e aí, obviamente, o papá, dadá, mamá, palavras curtas, por volta de um ano e pouquinho. Se está demorando muito, isso não está legal. Iniciou algumas palavras, mas por volta de 2 anos e pouco, ele não está montando nenhuma frase, está tendo dificuldade, a gente tem que fazer a avaliação também. E existem métodos para avaliar mesmo criança. E em alguns casos, quando a criança já é um pouquinho maior, mais velha, por volta dos 5, 6, 7 anos, às vezes está tendo dificuldade na escola, lembra de ir na psicóloga, lembra de ir no oftalmo, lembra de ir em todo mundo, menos ver se ela está ouvindo. Às vezes o problema é muito mais básico do que toda uma pesquisa que se faz. E aí quando a criança começa a ficar um pouquinho mais velha, 10, 12, 14 anos, eles já conseguem invariavelmente dizer o que está incomodando mesmo. Tem dificuldade de ouvir, de entender, um lado está pior que o outro e os outros sintomas também que surgem. Mas o principal é o teste da orelhinha e a mãe acompanhar o desenvolvimento da criança mesmo. Assim como ela acompanhar, está engatinhando, está sentando firminha, tem que ver se ela está começando a desenvolver fala, se ela procura os sons de onde vem, se a criança sorri quando ouve algum som, ou pelo menos se assusta com algum som. Doutor, muito obrigado por todas as suas dicas, por toda essa explanação dos assuntos auditivos, dos implantes. Seja sempre bem-vindo, nosso programa está aberto. Agradecer ao Hospital Unimed São Domingos, que nos propôs essa entrevista de grande valia, né? Eu que agradeço o convite de vocês. Se precisar, estou sempre à disposição. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada a todos vocês pela audiência. Um super beijo e até o próximo programa. Oi, Vux. One dream, one soul, one prize, one goal, one glance of what should be. It's a kind of magic. One shot of light that shows the way. No mortal man can win this day. It's a kind of magic. Chegou o Taos, seu próximo SUVW. Volkswagen. Se você sonha com sacada no AP, sorria. Aliás, continue sorrindo. Aqui seu sonho também tem piscina. Agora, venha viver essa felicidade no Residencial Casa de Viena. Um NRV com todo o conforto, diversão e segurança que transformam a sua vida. Aproveite essa ajuda aqui para conquistar esse novo mundo. E então, vamos conversar agora? Seu veículo pipou, deu pane na bateria. Esquina das baterias tem a solução.
As melhores marcas venha conferir. Baterias para motos, carros e caminhões. Venha logo conhecer. Seu veículo pifou, deu pane na bateria. Esquina das baterias tem a solução. As melhores marcas venha conferir. Baterias para motos, carros e caminhões. Venha logo conhecer. Economia pra valer, esquina das baterias. Representante das baterias Bateraques, Vulcânia e Bosch. Rua Minas Gerais, esquina com a 24. Fone 3045-5539. Esquina das baterias, é preço baixo todo dia.